Bom dia, Escola de Profetas! Bom dia! Bom dia para você aí de casa também, que seu dia seja maravilhoso e abençoado. Tenho certeza que o nosso Senhor Deus vai estar com você hoje e seu dia vai ser bem abençoado. Amém. Bom dia, irmã! Bom dia, irmã Juliana. Bom dia para você que está em casa. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia! E que bom que você se juntou aqui conosco mais um dia para ouvir um pouquinho da palavra do Senhor. E com isso, irmã Juliana, é muito importante que nós façamos a oração para convidarmos ao nosso Deus a estar conosco aqui essa hora. Vamos lá? Senhor, nosso Deus, eterno e querido e amado Pai, obrigada, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida. Obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor está prestes a voltar. E com isso, Senhor, eu venho te pedir que traga aos nossos irmãos que estão sendo preparados para ser missionários. Tragam eles a missão também, para que nós terminemos a nossa missão aqui na terra e para que o Senhor possa voltar logo. Fique conosco durante esse estudo, ilumine-nos. E ao pessoal que está lá em casa também. Em nome de Jesus, amém. E não mais importante que a oração também é o hino que iremos cantar hoje. Peço que você da escola e você aí de casa cante junto com a gente. É o hino 238. Amor nos faz contentes. Que hino maravilhoso. Enfim, e não mais importante que o hino é esse horário agora. Muito importante também nós gravarmos no nosso coração as palavras que o Senhor quer nos dizer. E sempre gravamos um versinho durante a semana. Eu tenho certeza que você que está aí em casa também grava o seu versinho. Então vamos lá para Apocalipse 3, do verso 7 ao 9. Gravarmos mais uma vez o nosso versinho dessa semana. Peço que você pegue sua Bíblia e abra aí, em casa.
Já pegou? Vamos lá falar então. No 3. 1, 2, 3. Apocalipse 3, do 7 ao 9. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as suas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, do 7 ao 9. Apocalipse 3, do 7 ao 9. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, do 7 ao 9. Apocalipse 3, do 7 ao 9. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Minha pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, do 7 ao 9. Amém. Agora vamos ficar com o nosso estudo. Feliz dia de preparação para vocês. Vocês não esperavam que eu ia dizer isso, né? A sexta-feira também tem que ser feliz, não é isso? Estamos nos preparando para o sábado. Que alegria poder preparar o nosso coração para receber o santo dia do Senhor. E hoje nós vamos preparar o nosso coração conhecendo gente legal. Vocês querem conhecer gente legal? Uma parte da nossa família que está aí do outro lado. E nós vamos conhecer hoje uma menina chamada Milena. Vocês querem conhecer a Milena? Ela tem uma história muito bonita e ela enviou pra gente. Nós vamos ouvir a história da Milena lá de São Paulo. Olá a todos vocês da Escola de Profetas. Meu nome é Milena Lencioni, eu moro na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. Sou adventista do 7º dia há 12 anos, esse ano completa 12 anos. E nessa minha caminhada, depois que eu me batizei, algo me incomodava muito, algo que eu não conseguia fazer, que era acordar cedinho nas primeiras horas do dia para ter minha comunhão com Deus. Tentei por várias vezes, mas eu sou professora, tenho 2 filhos e a correria do dia a dia sempre me impediu de prosseguir nesse propósito de acordar todos os dias bem cedinho para ter a minha comunhão com Deus. Nesse ano de 2021, logo nos primeiros dias do ano,
eu vi os primeiros vídeos do ano bíblico, já acompanhava o canal da professora Maísa Ribeiro, já assistia a várias séries dela, várias pregações. É uma pessoa que eu admiro muito. E eu fiz esse propósito com Deus, fiz uma oração e pedi a Deus que Deus me capacitasse e que Deus me tornasse uma pessoa persistente a acordar nas primeiras horas do dia para ter minha comunhão com Deus e para que eu pudesse realmente fortalecer a minha comunhão. E eu estou conseguindo. Então, desde os primeiros dias desse ano, eu acordo às 5 horas da manhã, faço a minha comunhão com Deus, a minha oração pessoal, os meus momentos iniciais do meu dia ali com Deus, e depois então eu faço o estudo do ano bíblico. Estou compartilhando esses vídeos com algumas pessoas também, e com essas pessoas que eu compartilhei, o relato delas é que elas também sentiram a necessidade de intensificar essa comunhão com Deus, assim como eu também senti. Então, meu testemunho é esse, como a Escola de Profetas, através desses vídeos, né, do ano bíblico, tem me ajudado a acordar cedo, que era algo que eu tinha muita dificuldade, e ter a minha comunhão com Deus nas primeiras horas do dia. E isso realmente está fazendo grande diferença na minha vida. Estou me sentindo uma pessoa mais paciente e uma pessoa com uma comunhão mais íntima com Deus e mais sensível à voz do Espírito Santo. Então, eu quero mandar um grande abraço para todos vocês, dizer que, mesmo de longe, eu oro por vocês e eu tenho um carinho muito especial por cada um de vocês e o meu grande sonho é conhecê-los pessoalmente algum dia. Fiquem com Deus, um grande abraço. E aí, vocês gostaram de ouvir o testemunho da Milena? Sim! Isso mesmo, eu também gostei, viu, Milena? Um abraço para você, todo carinhoso. Saiba que você também agora é conhecida de nós, olha só, a gente também te conhece. E vamos estar orando por você também. Mas a gente não vai só conhecer quem está longe pelo vídeo, vamos conhecer pessoas que estão aqui conosco, que estão no ao vivo. Vamos apresentar para você também de casa um pessoal que veio nos visitar, veio nos conhecer. Sabe quem são eles? A Jeane está aqui, seja bem-vinda, viu, Jeane? O irmão também, Sebastião, eles estão aqui conosco e eles vieram aqui conhecer a escola e quando eles viram a gente, eles disseram assim, nossa, eu pensei que vocês fossem mais altos. A gente não é mais alto, infelizmente. Eu queria também mostrar para o pessoal de casa, o pessoal que está aqui com a gente. E você que está aí do outro lado, mande seu vídeo, a gente quer te conhecer também, a gente também quer mandar beijo, abraço, a gente quer também ter essa interação, mande seu vídeo pra gente. Se você não puder mandar o seu vídeo, vem aqui que a gente mostra ao vivo, tá bom? Que você tenha a oportunidade de estar se envolvendo conosco. E agora, neste momento, nós teremos uma mensagem musical com Joshua. Bom dia. Bom dia. Um bom dia também para você que está em casa. Que este dia possa ser um dia muito bom, que nós não possamos perder as oportunidades que Deus dá para cada um de nós. E lá em Romanos, capítulo 5, dos versículos 8 ao 11, diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então nós podemos resumir estes versículos que Jesus, ele nos remiu, que ele tem um grande amor por cada um de nós. Então, neste momento, Felipe e eu vamos tocar o hino 209, Jesus me remiu. Bom dia para você que está em casa, pela sua estada conosco. Eu tenho agradecido muito a Deus. Essa noite eu acordei 2 vezes.
orando ao Senhor e pedindo não só por você, pelos alunos da Escola de Profetas, mas por todos aqueles que um dia ainda vão escutar a mensagem de Deus através do ano bíblico. É um plano de Deus, é um plano celestial, que seus filhos tirem tempo, melhor tempo, primeiro tempo para estudar a palavra da vida. E eu fico contente que você esteja estudando conosco, que esses sejam os momentos de restauração, de transformação na sua história. Bom dia, querida escola. Bom dia. Bom dia, irmã Jeane, irmão Severino. Deus abençoe vocês. Deus os fortaleça por terem vindo. Para nós é uma honra. Eu soube que vocês vieram de Goiás. É isso mesmo? Que honra receber vocês. Vieram de tão longe. Vieram de Goiás, então. Qual igreja os irmãos são? Congregação Cristã do Brasil, sejam muito bem-vindos. É uma honra para nós receber vocês. Vocês acompanham o ano bíblico, então? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa casa é a casa de vocês, tá bem? Estejam conosco, fiquem conosco. Tomem o jejum com a gente agora, que nós vamos fazer aqui. Tudo de Jesus tem comidinha no meio, né? Então aqui também, tá bom? Pela graça e poder de Deus. Seja bem-vindo ao nosso coração e à escola, tá bom? Louvado seja Deus. E você também, pela graça e poder do Senhor. O que estudamos nessa madrugada nos faz pensar muito. Eu fiquei pensando o que se passava no coração de Paulo ao ser enviado de um lugar para o outro, não sem saber que Deus o estava dirigindo, mas o que é que estava como foco central no coração deste servo. Abra bem seus ouvidos para que você entenda. De lá do local onde ele estava, ele não perdia tempo de mandar cartas aos romanos, às outras pessoas por onde ele tinha passado. Ele ocupava seu tempo na grande luta de salvação, de buscar pessoas. O alvo de Paulo, frente à necessidade e o problema que estava passando, não era ele mesmo. O alvo era sempre os outros, porque ele sabia que sua vida estava nas mãos de Jesus, do Senhor Deus eterno. Quando você tem certeza que Deus cuida das outras coisas, você se ocupa com as coisas de Deus. Senhor, o Senhor se ocupe da minha vida e eu me ocupo então do que o Senhor me concede, do que o Senhor me confia, que são as pessoas que estão ao meu redor para receber a obra da salvação. E quando eu paro para pensar nisso, eu fico imaginando que tremendo. Eu gostaria de comentar com vocês um pedacinho do que nossos irmãos ontem, Francinaldo e o meu irmão Léo falou ontem. Eu quero só relembrar para que vocês peguem o fio da meada. Imaginem que estava vindo uma trama entre os judeus, os falsos judeus. Eu não sei se vocês se lembram que no nosso ano bíblico, ao estudar sobre o ano bíblico, nós também decoramos uma parte da Bíblia. Sempre, toda semana, uma parte da Bíblia. A Bíblia nos será tirada, então estudamos. E o dessa semana, em Apocalipse 3, verso 9, diz assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são. Para pensar, quer dizer que quem não está nos caminhos do Senhor, que se diz fazer parte do povo de Deus, mas não é, Deus diz que eles estão na sinagoga de quem? Satanás. De Satanás. Isso me impressiona muito. Não existe 3 caminhos, só existem 2 caminhos. O do Senhor e o caminho de Satanás. O largo e o estreito. Só existe bodes e ovelhas. Só existe o bem e o mal. Não existe 3. Ou estamos ou não estamos com o Senhor. Você tem que pensar sobre isso. E esses judeus, ainda que tivessem o nome de judeus, eles não tinham atitudes de judeus. E eu quero te falar, levar a pensar uma coisa. A religião judaica era a religião errada? Responda. Não, não era a religião errada. De jeito nenhum. Tanto é que Jesus era judeu e praticava esta religião. Jesus nunca pecou. Jesus não viria numa religião errada. A religião certa era a religião judaica, criada pelo próprio Deus. O que estava errado na religião judaica? O que os homens tinham inventado. O que os judeus tinham inventado para então... que Satanás é especialista nisso, de pegar a palavra de Deus e modificar algumas coisas, e as pessoas se apegam a estas coisas, má compreensão, e então trazem essa dificuldade. Esses judeus estavam vivendo assim, dentro desse tipo de situação, e inclusive estavam jejuando para matar Paulo. Olha que situação, o que diz em Isaías 58, jejuando
para cumprimentos de atitudes iníquas, para levantar um punho? O Senhor Deus diz isso. Foi o que o Senhor comenta em Isaías 58. Ele diz, esse tipo de jejum eu não aceito. E eles estavam jejuando para matar Paulo. E o sobrinho de Paulo ouviu a respeito disso. E pegou e correu e avisou Paulo. E Paulo chamou uma das pessoas que estava ali e falou, avisa por favor para Lísias, para Cláudio Lísias. Foi isso ou não foi? E o rapazinho foi até lá. E ao chegar lá, ele chamou o rapaz de lá. Do que você tem para me dizer? Olha, estão fazendo um motim, um complô para matar Paulo. Ainda que pareça que o motivo é bonito, estão jejuando, eles estão realmente com esse tipo de intuito no coração. Gente, isso me preocupou muito. Quando uma pessoa jejua, está buscando a Deus e pensa que é com Deus que ela está falando e na verdade a razão pela qual ela está fazendo, o resultado disso prova de que não é com Deus que ela está falando, nem mesmo orando para o Deus eterno. Isso me preocupou muito e Deus nem está ouvindo, Deus nem faz parte daquele pedido, Deus não tem nada a ver com aquela situação. E então Cláudio Lísias rapidamente pegou e mandou buscar Paulo e mandá-lo para outro lugar, com uma carta explicando para Félix que aquele homem, Paulo, não podia ser morto, era romano. Fala, não pode isso, os judeus estão aqui numa bagunça, tramando situações. Eu imagino que vergonha para um povo de fora ver o povo de Deus tomando uma atitude assim contra seu próprio povo. Vocês não já pararam para pensar isso? Não foi a primeira vez que o povo do Senhor fez e tomou essas atitudes tão feias e o povo de fora teve que tomar uma atitude para ajudá-los. Perceberam? Paulo estava sendo ajudado pelos de fora, não estava sendo ajudado pelos de dentro. Isso é vergonhoso. E inclusive no estudo nós vimos que muitas vezes o Senhor Deus é capaz de fazer com que alguém descanse antes o sono da morte por causa da perseguição de seus próprios irmãos. Nossa, eu meditei muito nisso ontem à noite, eu fiquei, meu Deus, que situação terrível, quando alguém começa a atrapalhar e tentar atrapalhar, o Senhor Deus muitas vezes tem que tomar uma atitude da qual ele não gostaria de fazer em função da atitude ruim dos seres humanos. Então agora, Paulo está perante o tribunal de Félix, não é isso? Agora pensem no seguinte, Félix tomou a seguinte decisão, não vou ouvi-lo antes que cheguem os teus acusadores. E os acusadores rapidinho se prepararam. Você sabe que o mal se envolve em, peraí que eu vou me assegurar que a gente vai ganhar essa batalha. Posso comentar uma coisa com vocês? Abram bem os ouvidos. Gente, o bem sempre vai vencer. Ainda que o mal se valha de todo tipo de ajuda do mal, né? O mal só se vale de ajuda do mal, que suborne alguém, que lute, eu vou conseguir testemunhas, não sei o que. Não se preocupe. O bem sempre vai vencer. O que estiver certo, vence. Tenha sossego, o bem vence. Por quê? Porque o bem vai vencer. Vocês estão vendo essa quantidade de situações se levantando no mundo, politicamente falando? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo todas estas instituições bíblicas sendo solapadas pelos pés dos seres humanos, o homossexualismo sendo levantado, o casamento, sexo antes do casamento, incesto, todas essas coisas terríveis que estão se levantando, tudo isso vai cair por terra. O Senhor Deus colocará em ordem. Ouça o que eu estou dizendo a vocês. O Senhor Deus não se deixa escarnecer. Este mal se levantará sim, porque Satanás só tem a força que os seres humanos dão. São os seres humanos que dão força para o diabo fazendo o que ele quer. No entanto, quando alguém... Deus não precisa de uma multidão. Para mudar o mundo, ele pegou 12 pessoas. Paulo, em sua época, sem nenhum carro, ele viajava dentro, ontem Joana estava comentando isso comigo, viajava em navios, 2, 3 meses em cima do navio, e mesmo com toda essa dificuldade, em seu tempo, evangelizou o mundo todo conhecido. Quer que eu diga a vocês uma coisa? Deus não precisa de muita gente. Deus precisa de alguém com o coração pronto. Entendeu isso, Leinha? Aquela cidade, Holanda inteira pode ser salva se o Senhor Deus encontrar em você espaço para você ser porta-voz dele. Ouviu o que eu estou lhe dizendo? Para isso você veio, a razão de Deus é essa. Tua família Deus cuida, o Senhor Deus quer você como porta-voz. O Senhor Deus quer alguém que esteja pronto. Paulo estava pronto, ele disse, eu não me importo, eu sei que eu vou morrer. O meu negócio é salvar o máximo de pessoas enquanto eu posso.
Gente, isso é o que me enche o coração. Eu tive a coragem, o atrevimento de pedir ao Senhor essa noite: Senhor, me mande gente como Paulo para trabalhar na tua obra aqui. Senhor, mande gente assim para o teu trabalho. Ainda temos 250 cidades sem presença adventista no Nordeste. Manda, Senhor, manda pessoas assim para que estas pessoas aqui dentro dessa casa estejam prontas para o trabalho de Deus. Eu quero gente assim, Senhor, que não estejam preocupados com nada mais a não ser o teu evangelho. Mas aí os judeus, esses que da sinagoga de Satanás, chegaram junto com alguém chamado Tértulo, um orador. Lá veio um homem que falava bonito. Vocês sabem que pessoas que têm pouco discernimento ficam só com o que o outro está ouvindo. Não procuram saber se aquilo é realmente assim. O bom filho de Deus ouve alguém, mas vai ver se a palavra realmente diz isso. Se aquilo realmente é desta forma. É isso ou não é, irmãos? Então pensem. Aí ao chegar Tértulo, foi logo lisonjeando Félix, dizendo: Félix, você é a melhor pessoa do mundo. Que pessoa maravilhosa, a gente depende de você, etc. E Félix sabia que ele era um baita de um sem vergonha, que ele tinha uma vida toda torta. Félix era um homem que ele tinha certeza que ele era corrupto, imoral, sim ou não? Sim. E ele ouviu aquele homem falando isso, ele dizia: esse homem está mentindo, quem que não sabe que eu não sou isso? Mas sabia que ele estava tentando ganhar terreno com Félix. Tértulo queria ganhar terreno no coração com a lisonja. Falou: peraí, se eu falar isso, você acaba com Paulo rapidinho, me entrega ele de volta para eu acabar com Paulo. O que Félix fez? Que coisa, né? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: o bem sempre vence. Então o mal perdeu de novo, sim ou não? Sim. Félix simplesmente tomou uma posição e disse: Paulo, vem aqui, defenda-se. Paulo veio e falou assim: olha, eu não fiz estas coisas que eles estão me acusando. As acusações que Tértulo, como porta-voz dos judeus, estava oferecendo perante o tribunal de Félix, eram acusações sérias, não eram acusações simples. Mas ele disse: eu não fiz isso. Eu andei entre as pessoas, não fiz um motim. Eu realmente estava em santificação. Lembra que nós estudamos aqui que ele tinha entrado em santificação? Eu vim trazer as oferendas e as ofertas que eu tinha recebido, as esmolas, eu vim trazer para cá, foi isso que eu vim fazer. Eu não tomei essa posição que eles estão dizendo. E Félix, na hora, percebeu que quando Paulo começou a falar, não começou a elogiar ele. Paulo tinha a convicção, me enche o coração de ver usar essas palavras. O apóstolo falou com ardorosa e evidente sinceridade. E suas palavras levaram o peso da convicção. Quando eu leio palavras assim, eu fico: obrigada, Senhor. Que coisa linda que nosso povo tem isso. Posso dizer uma coisa a vocês? Sabe por que o discurso de Paulo convenceu o coração de Félix? Porque nada convence mais do que a verdade. A verdade por si só tem o poder de convencer. Falou a verdade, o coração que está pronto. Quando você quer saber que alguém é honesto e sincero mesmo? Quer saber? Quando ela ouve a verdade, ela vai e segue. Pronto. Essa é a verdade. A gente fala: não, mas a gente tem que ter muito cuidado por causa... Não, a pessoa que é honesta e sincera, ouve a verdade, ela fala: é isso mesmo. Eu vou atrás. A prova de que alguém é sincero é seguir o Senhor Deus, é seguir o que o Senhor Deus diz. Não é sério isso? Sim ou não? E me impressionou isso. Então, presta atenção no negócio. Ele pega e fala bem assim: eu vou fazer o seguinte, eu preciso ouvir um pouco mais de Lísias a teu respeito, Paulo. Deu mais um tempo para Paulo. Irmãos, quem que estava por trás dessas decisões? Quem que estava? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava dando mais um tempo. E Paulo, de lá de dentro do local, ficou ainda mais 2 anos, não foi isso? De lá de dentro da prisão, que Félix tinha arrumado, uma prisão meio diferente, né? Porque era uma prisão onde ele podia receber todo o apoio, receber os amigos, receber as pessoas. Ele então escrevia o que a gente leu na carta aos Romanos. Nesta madrugada foi escrita nesta época. De dentro da cadeia, ele escreveu, de dentro do local onde estava. E ele escreveu situações muito interessantes, porque ele comentou algo muito forte que tem sido motivo de pregações minhas. Ali em Romanos capítulo 9, a escolha soberana de Deus. Vocês sabiam que... eu queria que vocês comentassem comigo antes de que eu voltasse para a história de Paulo. Quero que vocês pensem num detalhe, porque as coisas que Paulo escreve são, como a própria Bíblia diz, são difíceis de entender.
O próprio Pedro diz as coisas. Um dia, a maior parte dos teólogos diz que querem sentar com Paulo e dizer: Paulo, tu complicou a nossa vida. Porque você escreveu coisas difíceis de entender, Paulo. Você na verdade, ele era um erudito. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele não era um qualquer um de nós. Ele tinha uma cultura além de seu tempo. E agora, como apóstolo, meio maltrapilho, com as roupas meio jogadas, sem o grande emprego, sem o status que ele possuía, imaginem que ele estava em lugares que antes ele perseguia as pessoas, agora ele estava como perseguido. Que interessante, né? E Paulo, agora jogado ali, ainda continuava com a mesma mente. É o que eu digo para vocês, alunos, e digo para você em casa. Podem tirar tudo de nós, mas se não tirar isso daqui, você se reergue. Sim ou não? O conhecimento é esclarecedor, ele é renovador, é impulsionador. De tudo que você tem que guardar, guarde conhecimento. Por isso que o Senhor Deus pega, examine as Escrituras, busque, estude. Isso aqui é conhecimento de verdade. Os conhecimentos do mundo passam, mas isso daqui não, é o conhecimento de verdade. Guardou isso aqui te reergue, pode colocar você na China, pode colocar você em qualquer canto do mundo. Você vai lá, Deus reergue você e te usa como instrumento. Aleluia, Senhor. Então lá estava Paulo provando que era bem assim. Foi tirado tudo dele. No entanto, Paulo se levanta como uma bênção aonde quer que ele vá, inclusive na cadeia, inclusive na prisão. E ele falou algumas coisas difíceis de entender. Uma delas é que dá a impressão que ele está falando que Deus predestina as pessoas. Que as pessoas são predestinadas. Que Deus criou alguns para vasos de honra e outros para vasos de desonra. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Abre bem seu ouvido. Primeiro eu vou lembrar vocês de um verso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que alguns que creem, é isso que diz? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus estava reconciliando em Cristo consigo o mundo. Gente, a redenção de Jesus não é para alguns, é para todos do planeta Terra. Irmãos, todos que nasceram nesse planeta e ainda vão nascer, estão dentro deste pacote da salvação oferecida na cruz. A cruz abrangeu todo pecador deste planeta, sem faltar um. Todos receberam a salvação do Senhor Jesus. Ele toma aqui de graça, é de graça a salvação. Mas por que nem todos vão para o céu se foram todos salvos? Porque não vão aceitar a salvação, nem as condições da salvação. Vocês entenderam a diferença? Quem foi salvo aqui? Todos os seres humanos. Aliás, nós já nascemos salvos. Diz que a graça de Cristo, a cruz de Cristo estava à disposição antes da fundação do mundo. É isso que você tem que entender. Então, antes de você nascer, o Senhor Deus já tinha a solução para o seu problema. O maior problema, ele está aqui, você já tem a salvação, que é a sua vida de volta. Eu troquei a minha pela sua. Você entende? Que coisa linda. No entanto, por que a maior parte não vai para o céu? Porque eles vão dizer, eu não quero isso. Porque quem é salvo tem que viver como salvo. Você não pode, como salvo, viver como perdido. Existem coisas que salvos não fazem. É por isso que Deus precisa nos reeducar. Deus tem uma lista de situações que ele fala, é assim que vive o salvo. Então, alguns querem ser vaso de desonra. Alguns vão ser combustível para o fogo. Entenderam o que eu estou dizendo para vocês? Por isso ele diz, alguns se dizem judeus e não são. Alguns estão no meio, mas não são do meio. Alguns estão envolvidos em situação que nunca precisariam estar. Então aqui, dê uma olhada, por favor, em Romanos 9, onde diz isso aqui, ó. Verso 6 em diante, olha. Falando dos judeus, disse, não que a palavra de Deus haja falhado, pois nem todos que são de Israel são israelitas. Entenderam isso ou não? Paulo tinha que ter uma mente muito boa e tinha para poder dizer isso. Continua. Nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos. Porque quem é que é filho mesmo de Abraão? Quem segue o que Abraão está fazendo. Os outros não são filhos de Abraão. Só receberam o nome deles. Entenderam? Compreenderam ou não compreenderam a seriedade? Continua aqui, ó. Pelo contrário, em Isaac será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. Comentando sobre a moça que havia ganhado um bebê de Abraão, filho da carne,
E ele está fazendo aqui uma alegoria sobre isso. E o de Isaac, filho da promessa. Que aqueles que seguem mesmo o que o pai pediu são os filhos da promessa. Os outros são considerados como filho da carne. Vocês entenderam isso? Que coisa tremenda. Avante um pouquinho mais. Agora, gente, presta atenção. Eis um texto em Romanos 9 que sempre me fez pensar, isso aqui me deu um alento, um ânimo, uma esperança muito grande. O verso 27 em diante diz assim: Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, somente será salvo quem? O remanescente é que será salvo. O que significa isso? Remanescente é o restinho que sobrou querendo fazer o que Deus pede. Carregar o nome do pai, Abraão, não significa que são filhos de Abraão. O que significa que são filhos de Abraão? Que estiver executando a palavra. Por quê? E o Senhor Deus diz que Ele mesmo vai terminar a obra. O que diz aqui? Pois o Senhor executará sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Aleluia, irmãos! Às vezes a gente olha e fala, mas nós somos tão poucos os cristãos no mundo. Somos tão poucos. Calma, o Senhor abreviará a sua palavra. O Senhor terminará a sua obra. Aleluia, irmãos! Vocês acham que Ele precisa de quanto tempo para terminar a obra? Respondam. Você acha que tem alguma coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Não tem. Louvado seja o nome do Senhor. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e em teu coração. Estou lendo Romanos 10, verso 9. Se com tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E ele estava falando isso para quem? Para pessoas que precisavam entender que Jesus já tinha vindo. Jesus já estava envolvido na mensagem do ser humano, na vida do ser humano, como ele havia prometido. E Paulo, então, ao mandar estas cartas, né? Incrível, incrível. Ele lutou para que pudesse trabalhar em cima disso. Agora, deixa eu comentar um detalhe. Félix várias vezes visitava Paulo, não visitava? Que legal receber a visita do presidente, né? Do homem mais importante da nação, mas visitava para quê mesmo? Uma hora ele chamou Drusila, a sua esposa, ou Drúsila, como alguns chamam. Eu digo Drusila pela linguagem que é colocada como os silábicos, os pontos silábicos. Drusila. A esposa Drusila, ela era uma judia, não era? Casada com ele, princesa. Lá estava ela, foi junto com ele ouvir, e Paulo pensou, eu não vou comentar uma palavra sobre mim mesmo, vou usar a oportunidade para tentar convencê-los da mensagem do Evangelho. Que coisa linda, né? Uma pessoa voltada a pensar, procurou despertá-lo para o senso de seu perigo e não poupou nenhuma palavra, falou toda a verdade para ele. Falou a respeito da temperança, da vida que ele levava toda errada, da honestidade que lhe faltava. Comentou com ele quão sério é que Deus programou um meio de salvar todos os seres humanos, explicou Jesus, explicou a maneira certa de viver, não deixou faltar uma única palavra do que deveria pregar na frente de Félix, mesmo com risco de vida. E Félix foi tocado pelo Espírito de Deus, sim ou não? Sim. Mas aí ele usou uma frase, deixa por agora. Ele adiou a salvação, gente do céu. Deixa por agora, depois eu te chamo para falar mais. Quando ele viu que ele não tinha saída, que Paulo estava certo, e estava certo. O que vem das mãos do Senhor estava certo. O que ele resolveu fazer? Deixa por agora. Ele adiou. O que ele fez com isso? Perdeu toda a chance de salvação. Que dureza. Deixa eu ler isso aqui para vocês. A lei esquadrinhas, eu estou no capítulo 39 do livro Atos dos Apóstolos, por favor, ao comentar sobre esta parte. O parágrafo que começa, Paulo frisou especialmente os profundos reclamos da lei de Deus. Achem isso, por favor, em nome de Jesus. Ao acharem, me falem que acharam, porque eu quero mostrar isso para vocês. Que coisa tremenda, diz assim. Paulo frisou especialmente os profundos reclamos da lei de Deus. Mostrou como ela alcança os íntimos segredos da natureza moral do homem, derramando um dilúvio de luz sobre aquilo que tem estado oculto à vista e ao conhecimento dos seres humanos. O que as mãos podem fazer ou a língua proferir, isto que a vida exterior revela, mostra imperfeitamente, embora o caráter moral do homem. A lei esquadrinha seus pensamentos, motivos e propósitos, as perigosas paixões que permanecem ocultas às vistas dos homens, a inveja,
o ódio, o sensualismo, a ambição, as propostas perversas nos profundos recessos do coração, ainda não executados por falta de oportunidade. Tudo isso a lei de Deus condena. Que tremendo, gente. E Paulo deixou isso claro perante Félix, mas Félix perdeu sua oportunidade. Faltou a Félix alguma parte da mensagem? Não faltou. Félix tinha recebido exatamente o que ele precisava para sair daquela situação miserável e se transformar numa bênção e poder ajudar o povo de Deus e se transformar num pregador da palavra. Era isso que Deus tinha feito e planejado para ele. Drusila foi a primeira a negar. Foi ou não foi? Primeira a negar. O Félix se viu licencioso e desonesto e cruel. Ele sabia como ele era. Quando Paulo terminou de pregar, ele entendeu que ele era assim. Isso só pelo poder do Espírito Santo que uma pessoa é capaz de perceber o que é, quem é e o que faz. E então, meus irmãos, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Lá estava Félix com a sua última oportunidade. E após isso ele foi inclusive até deposto. Outro tomou o seu lugar e ele perdeu a sua oportunidade para sempre. Que triste ouvir esse tipo de comunicado. Perder a oportunidade para sempre. E na prisão, o que Félix ainda fez? Várias vezes visitou Paulo. Não sei se vocês sabem que quando Deus dá uma chance para uma pessoa e ela não muda, e acabou a oportunidade, ela continua viva, aí agora ela vai ser mais acirrada ainda no pecado. O que Félix foi fazendo na prisão? Se você me conseguir um dinheiro aí, eu te solto. Paulo não tomaria parte numa situação como essa. Paulo jamais faria um negócio desse. E nem mesmo usaria seus irmãos. Gente, essa parte eu achei tremenda. Nem mesmo usaria seus irmãos para conseguir donativos, para trazer para ele. E ele então ser solto, mesmo tendo a desculpa que podia dizer, agora eu posso pregar o evangelho, eu estou conseguindo aqui um jeito, me consigam aí esse dinheiro todo que ele está pedindo. E os irmãozinhos teriam corrido atrás e conseguido dinheiro, sim ou não? Mas Paulo jamais faria um negócio desse. Gente, isso é uma lição muito grande a ser nos ensinada. Lembra que eu comento com vocês que é tipo de atitude que não se toma aqui com os visitantes, nem com os detox que vêm, não explorar ninguém nunca, não se faz isso. Isso em nome de Deus é coisa muito séria. Não ficar jogando nenhum tipo de verde ou piadinha para que ganhe algum benefício. Seu trabalho tem que ser, eu luto por você mesmo e em nome de Jesus eu não preciso de nada, eu luto porque Deus já me pagou. Você sabia que Deus já pagou você? Nossa parte deve ser, em nome de Jesus, dizer perante o Senhor, Senhor, eu estou pronto para o teu trabalho. E Paulo estava assim, Deus, Paulo, eu nunca vou fazer um negócio desse. E não foi uma só vez que Félix foi lá levar esse tipo de proposta terrível e satânica, né? Para Paulo. Quem que estava por trás desse tipo de ação de Félix? Satanás. Amanhã nós vamos ver Paulo apelando para César, né? Paulo apelando para César. Irmãos, a história de Paulo é uma das mais bonitas da Bíblia. Alguém com uma convicção desta natureza, deste tamanho, envolvido em tamanha força e muita força de Deus ao dizer, Senhor, é isto. Irmãos, eu quero esse tipo de fé. É possível esse tipo de fé ou não, senhores? É possível. Eu quero que você acredite que ao andar nesses jardins dessa escola, ao se envolver conosco nas nossas obrigações do dia, você esteja envolvido pelas coisas do céu. E você que está em casa, em nome de Jesus, peça a Deus isso, fala, Senhor, me dá essa têmpera, essa força, essa coragem, porque isso veio de Deus e está disponível para todo filho de Deus que crê. E você pode receber isso na sua casa também. Eu vou me ajoelhar agora para orar por você, pela escola de profetas, pelos nossos irmãos que nos visitam, por todos os seres humanos da terra, que pela graça e poder de Deus, quando passarmos por essas situações, e passaremos, tenhamos o mesmo tipo de resultado. Um resultado de quem é firme pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Vamos orar. Vamos lá? Santo Deus e amado Pai, bendito seja o teu nome para sempre, pela graça e poder de Jesus, nosso Redentor. Nós te amamos, Senhor, nós queremos nos entregar a Ti. Eu sei que nós não te amamos do jeito que o Senhor merece.
e nem do jeito que é correto, porque nosso coração é tão pequeno e limitado. Mas queremos aprender a amar o Senhor, nós queremos aprender a andar nos teus caminhos, queremos que o Senhor lute conosco, Pai de amor, em tudo que o Senhor quiser, precisar e ver que precisa, mas queremos ser teus servos. Queremos que nossa vida tenha este tipo de testemunho diante do céu. O testemunho que vimos em Paulo, Senhor, porque foste tu quem estivestes nele, Senhor. Em tuas mãos eu entrego os irmãos que nos visitam. Que bênção, Senhor, recebê-los aqui na tua casa, nesta casa, Senhor, que clama por teu nome. Eu quero te pedir que, ao levantar minhas mãos, eles estejam sendo abençoados por ti, Senhor, pela graça e pelo poder de Jesus. Também, Senhor, quanto aos detox que estão aqui, os que ainda chegarão, e a bênção, Pai de amor, gloriosa do teu reino, do teu poder sobre os missionários no campo, aqueles que estão fazendo o teu trabalho ali, Senhor, naquelas cidades. Manda-nos, Pai, gente como Paulo aqui para esta casa, para que tenham vontade de pregar o Evangelho e ainda que sejam sob circunstâncias difíceis, levem avante a mensagem do poder, da graça de Cristo por onde quer que forem. Abençoa o nosso dia, afasta Satanás daqui. Senhor, em nome de Jesus, afasta Satanás de nós, neutraliza os poderes das trevas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor Deus abençoe você e até amanhã. Um grande abraço para você.